você tem filho em casa? Então pais devem ficar atentos ao que os filhos têm acessado na internet. Entre os sites voltados para as crianças, tem muito conteúdo escondido aí, perigoso escondido. Até em aplicativos que parecem ser inofensivos. Confere aí. Personagens aparentemente inocentes, até fofinhos para quem olha de primeira, mas basta prestar um pouco de atenção para perceber que de ingênuo o desenho não tem nada. O diálogo de teor sexual explícito logo acaba numa situação de estupro. E tudo isso quase passou despercebido para essa aposentada que não quis ser identificada. Quando se deu conta do que a sua sobrinha de 9 anos estava assistindo, ficou indignada. Como era na minha casa, ela estava deitada comigo e ela montando as historinhas dela nesse aplicativo. Eu dormi e quando eu acordei lá por 1 e pouco da manhã, ela ainda estava no celular. Isso me chamou a atenção e eu peguei o celular para ver o que era. E ela se ofendeu muito, ficou brava, ficou meio agressiva. E ela não é assim, ela é uma criança doce. O vídeo estava disponível no YouTube, mas a aparência dos personagens da história já era conhecida da aposentada. Nova onda entre crianças e adolescentes. Os aplicativos de montagem de personagens em estilo mangá faziam parte das brincadeiras da sobrinha, que gostava de criar suas próprias historinhas. A princípio parece uma coisa tão infantil, tão lúdica, e é legal porque ela está aprendendo a montar uns desenhos, umas histórias, ela cria uns enredos legais, só que de repente, o que é isso daí, entende? Pode ser seu filho, filho dele, qualquer um está exposto a isso. Não tem como você imaginar o dano na cabeça de uma menina de 8, 9 anos.